O Irã, antiga Pérsia, berço de uma das civilizações mais ricas da humanidade, vive hoje uma realidade bem diferente do seu passado glorioso. Os persas construíram impérios que se estenderam da Índia ao Mediterrâneo, deram ao mundo a poesia de Rumi e Hafez e criaram centros de conhecimento que iluminaram a Idade Média. Mas desde 1979, após a Revolução Islâmica que derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, o país vive sob um regime teocrático liderado por ayatollahs. A República Islâmica impôs leis estritas, baseadas em uma interpretação rigorosa do Islã, xiita. Mulheres são obrigadas a usar o hijab, há censura massiva e a polícia da moralidade patrulha as ruas. Qualquer oposição ao regime é duramente reprimida. Essa tensão entre uma população jovem e conectada ao mundo e um governo autoritário tem gerado protestos recorrentes. As manifestações ganharam força internacional, especialmente após a morte de Mahsa Amini em 2022, uma jovem curda detida pela polícia da moralidade por usar o véu incorretamente. O seu falecimento foi sob custódia policial e desencadeou protestos massivos com o slogan Mulher, Vida, Liberdade. A repressão foi brutal. Milhares de prisões, centenas de mortos e até execuções públicas de manifestações. Mas o descontentamento popular vai além das questões de liberdade. O Irã enfrenta uma catástrofe hídrica que muitos especialistas consideram a mais grave ameaça à estabilidade do país. Estamos falando de uma crise silenciosa, mas devastadora, que afeta diretamente a vida de mais de 85 milhões de iranianos. Vamos aos números alarmantes. O lago Urmia, que já foi o sexto maior lago salgado do mundo e um patrimônio natural do noroeste iraniano, perdeu mais de 90% do seu volume nas últimas décadas. O que antes era uma vasta extensão de água que podia ser vista do espaço, hoje é praticamente um deserto de sal. A mesma tragédia se repete no lago Hanum, no sudeste do país, que simplesmente secou, transformando comunidades pesqueiras inteiras em cidades fantasmas. Os grandes rios históricos estão morrendo. O rio Zayander, que atravessa Isfahan, uma das cidades mais belas da Pérsia, fica completamente seco durante grande parte do ano. As famosas pontes históricas de Isfahan, construídas há séculos para cruzar esse rio majestoso, agora pairam sobre leitos de pedra e areia. O rio Karun, o único rio navegável do Irã, também sofre com níveis críticos de água. Mas o que causou essa catástrofe? Primeiro, o Irã construiu mais de 600 barragens nas últimas décadas, muitas delas sem estudos ambientais adequados. Essas barragens interromperam o fluxo natural dos rios, impedindo que a água chegasse aos lagos e às áreas agrícolas a jusante. Foi uma política desenvolvimentista desastrosa que priorizou projetos de prestígio político em vez de sustentabilidade. Segundo a agricultura iraniana, consome cerca de 90% dos recursos hídricos do país, mas usa métodos extremamente ineficientes. A irrigação por inundação ainda é comum, desperdiçando quantidades enormes de água em um país que é 70% árido ou semiárido. Culturas como trigo e algodão, que exigem muita água, são plantadas em regiões inadequadas. O terceiro ponto é a perfuração ilegal de poços artesianos, que explodiu. Estima-se que existam mais de 500 mil de poços ilegais no Irã. Segundo as estatísticas, esses poços sugam água dos aquíferos subterrâneos muito mais rápido que eles conseguem se recarregar. Em algumas províncias, o lençol freático caiu mais de 50 metros em apenas subsidência do solo, rachando edifícios e infraestrutura. E por último, mas não menos importante, as mudanças climáticas. O Irã
enfrenta temperaturas recordes que ultrapassam 50 graus Celsius no verão, especialmente nas regiões do sul. As precipitações diminuíram significativamente e as secas se tornaram mais longas e severas. O país está literalmente esquentando e secando. As consequências humanitárias são dramáticas. Fazendeiros que cultivavam a terra há gerações estão abandonando suas propriedades e migrando para as cidades, criando uma crise de deslocamento interno. Tempestades de areia e sal, vindas dos leitos secos dos lagos, causam problemas respiratórios graves na população. Doenças relacionadas à qualidade da água aumentaram. Em algumas áreas rurais, as pessoas não têm água potável suficiente para as suas necessidades básicas. E os protestos relacionados à água têm sido frequentes. Em 2021, a província de Khuzistão, rica em petróleo, mas devastada pela seca, manifestantes foram às ruas gritando "temos sede". A resposta do regime foi novamente repressão violenta com mortes de manifestantes. Agricultores em Isfahan protestam contra o desvio de água do rio Zayander para outras províncias, enfrentando gás lacrimogênico e prisões. Especialistas alertam que, se nada for feito, até 50 milhões de iranianos poderão ser forçados a deixar as suas casas nas próximas décadas por falta de água. Estamos falando de uma potencial catástrofe humanitária, de proporções bíblicas, bem no coração do Oriente Médio, em um país que já enfrenta tensões políticas extremas. E tem mais. A economia está em frangalhos. O real iraniano sofreu uma desvalorização catastrófica. Para vocês terem uma ideia, em 2015, $1 valia cerca de 30 mil reais. Hoje, no mercado paralelo, ele pode chegar a 1.500.000 reais o dólar. Isso significa que o poder de compra da população despencou, a inflação galopante, desemprego alto, especialmente entre os jovens, e sanções internacionais severas estrangulam a economia. Essas sanções se intensificam principalmente devido ao programa nuclear iraniano e ao apoio do regime a grupos como Hezbollah e o Hamas e os Houthis. O conflito com Israel é outro elemento explosivo nessa questão. É uma equação que não tem solução. O Irã e Israel se consideram inimigos existenciais. Teherã financia e arma grupos que atacam Israel, enquanto Tel Aviv realiza operações encobertas contra instalações nucleares e alvos iranianos. Recentemente, trocas de ataques diretos entre os dois países elevaram o risco de uma guerra regional, uma guerra que se estendeu por 12 dias, e Israel desfez todo o poderio bélico, armamentista e de segurança do Irã. O povo iraniano se vê exprimido entre um regime autoritário que prioriza aventuras regionais em vez do bem-estar da população e uma economia sufocada por sanções e corrupção, em uma crise ambiental que ameaça a sobrevivência de comunidades inteiras. A juventude iraniana, educada e conectada à internet através de VPNs, vê o abismo entre a vida que poderia ter e a realidade que enfrenta. A pergunta que fica é: quanto tempo esse regime conseguirá manter o controle diante de tantas crises convergindo ao mesmo tempo? O futuro do Irã permanece incerto, mas uma coisa é clara: o povo persa, que já provou sua resiliência ao longo de milênios, está exigindo mudanças. E enquanto o regime continua investindo bilhões em programas nucleares e milícias regionais, o seu próprio povo enfrenta a possibilidade de não ter água para beber. E o mundo observa tudo isso.